Olá pessoal, bem-vindos ao Jogada de Mestre, um podcast brasileiro sobre jogos de tabuleiro. Eu sou Matheus Barraque e aqui meus companheiros de bancada, Lucas Silveira. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você está nos ouvindo. E bem-vindos ao Jogada de Mestre, mais um episódio chegando. Muito bem, esse vai ser sem par, esse vai ser sem comparação, né? Como já diz o título do jogo que a gente vai avaliar hoje, que não é segredo pra ninguém, né? Você tá aqui, você já sabe, né? Não vou cometer o mesmo erro. Se você sabe ler, você já sabe qual é o jogo, né? E Tadeu Kinevitz. Salve, salve, pessoal. Tô sentindo que esse jogo vai ser ruim, esse podcast vai ser ruim que nem os anteriores. Olha só, mudando. Mudando. Eu ouvi uma piada recentemente sobre essa questão de valor, né, de self-value, né, self-worth, que eu achei muito engraçado. A gente vai perder um pouco de audiência aqui quando eu contar essa piada, mas foi contada por um argentino sobre os argentinos, então eu espero que se tiver algum argentino nos escutando que nos perdoe. Não. Mas tem que pedir perdão pra argentino, não, tá louco? Tá maluco? Pode parar de escutar. O cara falou assim, né? Pior que eu tenho um monte de amigos argentinos. O cara falou assim: o maior investimento do mundo é você comprar um argentino pelo que ele vale e vender ele pelo que ele acha que ele vale. Justo. Muito bem. Ok, pessoal, vamos começar o nosso episódio de hoje com o nosso quadro O que tá rolando? Pessoal, o que tá rolando? No episódio passado eu comecei com o Tadeu, hoje eu vou começar com o Lucas. Lucas, o que você tem jogado? Então, joguei muita coisa. Joguei o tema desse podcast aqui com o Tadeu nessa quinta-feira. Foi nesse sábado, né? Partidas disputadas. Homem invisível sempre brilhando, né? De forma invisível. Mas trouxe uma vitória muito bonita pra mim. E eu tô de... Eu ia perguntar. Pergunte. Eu ia perguntar quem ganhou, porque da vez passada teve aí o Excel, né? Rolou a planilha do Excel. Tá quem é que ganhou, ainda, Lucas? Conta pra nós. Tadeu e o Lucas Nagem ganharam. Quem ganhou, Lucas? 2 partidas a 1. Toma! Mas assim, Olha, retranca total, viu, Matheus? Com o cu na mão. Com o cu na mão, na retranca, correndo pelo mapa, com medinho. Mas foram boas partidas. Ônibus do José Mourinho. Instalou o ônibus lá, Lucas Nagem. Não, ele pegou uma mulher. Que mulher chata, velho. Cheia de guerigueri, de não sei o que, desvia daqui, não sei o que, e defende dali. Mulher chata pra caramba, nós vamos falar dela aí no. É a Dr. Ellie Sattler, é a heroína do Jurassic Park. A doutora do Jurassic Park. Um saco. Exatamente. Só na retranca. Mas, também eu estou de férias, né? Estou aqui gozando de 30 dias de férias. E hoje eu joguei. Inveja. Que inveja. Você ficou 4 meses de férias aí, praticamente. Férias nada, fiquei trabalhando durante a greve inteira e agora vou trabalhar durante a greve e durante a reposição da greve também. Bom professor. Oba! Agora eu entendi o mau humor da Jéssica. Posso jogar na casa da Tadeu? Não. Por quê? O Lucas tá em casa o tempo inteiro. Torrando as paciências. Deve estar horrível, né? Pois é. Ela também tá de férias. Nós dois. Olha pra você ver. Da alegria. Olha e só. Aí... A paciência deve estar curta. E tem uma outra amiga nossa que joga muito com a gente, Camila, que também está de férias. Então, os 3 estão de férias. E hoje ela foi olhar um apartamento, né, que ela tá querendo mudar, aqui perto de casa. Aí ela chegou aqui de supetão. Vim jogar. Ok. Aí... Assim, do nada. Do nada. Então vamos jogar. Aí nós jogamos hoje Istambul, jogo de dados, que é um joguinho bem
gostosinho, eu gosto dele. Jogamos só coisa leve. Jogamos Ticket Ride Polônia, o mapa da Polônia, olha lá. Falei assim, ó. A minha homenagem. Sua homenagem. Inclusive, eu falei com ela, falei assim, olha, o polaco bora aqui, ó, Gdansk. Aí o marido dela falou assim, fala que você visitou eles. Você manda. Mas ninguém fez rota pra lá, Gdansk ficou isolado. Como assim ninguém fez rota pra Gdansk? Vocês são... Que isso? Que vergonha, né? Não precisou. Vergonha. E jogamos também Old London Bridge, que é um joguinho de fazer a ponte de Londres aí, quando ela queimou lá. Tem até aquela musiquinha, né? A ponte do Rio de Londres. De Londres está caindo. Está caindo. Essa aí. Foram os jogos que eu joguei hoje de férias. Mas joguei muita coisa. Salada de pontos, drill, o Quacks of Quedlinburg, que foi indicação de aí. Bom jogo. Eu joguei muita coisa. Tô de férias aí. Férias tá rendendo. Tá rendendo boas partidas. Muito bem, maravilhoso. E tem um outro jogo que nós jogamos que Tadeu que vai falar aí, eu tenho certeza, porque ele ele vai contar a história. Ele que vai contar a história, então tá. Qual jogo? Tadeu, conta a história aí. Você que não tá de férias, que tá repondo greve e tudo, conta aí pra nós que você tem jogado. Então, vamos lá. Não joguei tanto quanto o Lucas, não, mas joguei algumas coisas, né, gente? Jogou Unmatched com o Lucas, deu uma surra homérica nele. Conta aí quem foram os personagens aí, além da doutora então, do Jurassic Park. Na primeira partida eu fui foi eu e Lucas Nagem contra Matheus Nagem e Lucas, que é o Boi, né? Aí, nessa primeira partida foi eu com Electra e Lucas Nagem com o Houdini e o Matheus com o Indian, o Muldoon, também no filme do Jurassic Park, o bandido do Jurassic Park. E o Lucas foi com o Kong, a figura mitológica oriental lá do Journey to the West. Esse jogo foi um passeio, foi a Electra, a grande jogada dela que ela morre, ela volta, não levou um ponto de dano, foi assim, e o Houdini nem encostaram. A Electra, ela morre e ela volta como possuída pela mão negra, não é? Exatamente, ela fica sensivelmente mais forte. Eu acho que eu tô invicto com ela e nunca tive a oportunidade de jogar com a segunda vida dela, porque eu sempre passo o carro antes dela morrer a primeira vez. Tá certo que às vezes tem o Lucas do outro lado. Mais fácil, o mapa foi totalmente desfavorável pra mim, pra Matheus. E Matheus, fora que Matheus fez um draft tenebroso pra gente. Puta merda. Eu falei com ele, pega o mágico, o Houdini, um cara... É mito. Aí não, pega esse macaco aqui, Sulkong aqui, ele é bom. É porra nenhuma. Tomamos só no twin. 26 minutos de partida, pô. Foi uma pressão desde o início, a gente posicionou bem. O que aconteceu é que nosso time eu tinha 4 capangas e o Houdini botou a pobre da Bess, que é a esposa do Houdini, meio que a morte, lá na frente, a pobre Bess. Mas aí trancaram rua, eles ficaram muito mal posicionados e a gente passou o carro neles. Aí a segunda partida foi eu com o Gênio lá das Mil e Uma Noites e o Lucas Nagem com a Sattler, essa é que o Lucas estava falando antes. E aí o Lucas foi de Simba e o Matheus foi de Pé Grande. Essa partida foi mais parelho. Mas o Gênio tem uma carta lá que é os 3 desejos que ele pode fazer. Todos os oponentes descartarem 2 cartas na mão. E eu fiquei amarrando o jogo até vir 2 na mão. Joguei todas, deixei o Lucas sem carta nenhuma. E aí ali que meio que deu aquela virada no jogo, a gente botou a pressão. Acho que eu até morri nesse jogo. Ficou eu e Lucas. Eu pra cima de Lucas, porque o Simba, ele tem um poder muito forte de... Ele vai jogar nas cartas de jornada e ele vai andando mais e ficando mais forte. Isso, o Simba é um cara que fica mais forte no final. E o Lucas tava com a mulher que é muito defensiva. Então, o que ele fez? Ele saía disparado no mapa, fazendo eu correr atrás dele e eu perdendo carta, né? Mas eu tentando bater e as defesas dele é muito poderosas, a da doutora, né? A mulher é muito difícil. Acho que é a melhor. Eu arrancar muita vida dele, aí no fim das contas ele me ganhou por dano de carta, assim, no baralho, mas foi, tipo, ele com 3 de vida, eu com...
Ah, mas foi tudo sob foi. controle desde o início aqui. Foi tudo controlado. A última partida sim que foi uma verdadeira vergonha. Eu diria até que a arbitragem provavelmente tem algum dedo nesse jogo aí, porque foi eu com a Dr. Jill Trent, que eu acho que é um personagem daquelas histórias em quadrinhos pulp antigonas. Eu não sei bem a origem do personagem. Lucas Nagem com Winter Soldier. E eu acho que até eu tive a culpa nessa derrota, porque Lucas Nagem não queria pegar o Winter Soldier. Eu achei que ia ser bom e foi um desastre, pobre do Winter Soldier. Passaram o rodo nele. E aí foi o Lucas com o Homem Invisível e o Matheus com o Robin Hood. E eles botaram uma pressão monstra no Winter Soldier, mataram ele meio cedo. Eu segurei bem, eu consegui matar o contra 2, eu consegui matar o Robin. Mas aí o Lucas estava. O Robin Hood ficou muito tempo vivo, eu correndo e tentando cadenciar. E aí quando terminou, ficou eu e o Lucas, ele estava com uma vantagem grande, não deu pra buscar. Mas foram bons jogos. Muito bem. Vou deixar pra comentar mais do Unmatched no E teve no outro segmento jogo do... aí, que ele não falou, que nós jogamos um jogo de faroeste, chama Carson City. Ah, é verdade, joguinho top. Olha, os americanos têm um ditado que chama-se, que eles dizem o seguinte, que um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia, né? É o caso do Lucas. Ele compra jogo ruim toda hora, mas esse ele acertou, não posso dizer que ele não acertou nesse aí. A cada meio ano ele acerta um jogo. Esse aí foi bem top. Eu tinha falado pra ele não comprar, eu tinha jogado esse jogo lá por 2011. E eu me lembro que eu não tinha uma boa memória daquele jogo. Aí o Lucas achou, vou ter comprado. Eu disse, não compra. Obviamente comprou. Mas Desobedecendo. Foi muito divertido o joguinho. E foi uma coisa que foi interessante de ver que quando eu comecei a jogar, o meu primeiro jogo de tabuleiro moderno. Qual foi o de vocês, por curiosidade? Primeiro jogo de tabuleiro moderno. Deixa eu pensar aqui. Caramba. Ixi. Vai Lucas primeiro aí, se consegue lembrar. Eu vou pensar aqui. Há muito tempo atrás, Catan a mais Grow tradicional. trouxe o Catan aqui pro Brasil, né? Há muito tempo atrás. E aí um amigo meu aqui de Montes Claros tinha ele, me apresentou. E aí eu joguei bastante Catan há muito tempo, lá em 2009, eu acho que até antes de você, Tadeu, que você tinha falado, né? Eu comecei em 2011. Em 2009 eu já tava jogando Catan. E depois ele comprou Puerto Rico, que também veio pela Grow, mas eu não cheguei a jogar. Não cheguei a jogar ele, porque ele foi embora pra Belo Horizonte e tal. Meu amigo Jorge, olha só, a Grow publicou esse tipo de jogo no Brasil? Né? E parou. Ela fez algumas vezes. Os grandes jogos assim, modernos que a Grow publicou foi o Catan, o Puerto Rico, o Castles of Burgundy, o Broom Service e publicou também o Ave César e Istambul. Olha só, a Grow parou por quê, Grow? Só parou Deus porque sabe. É uma boa pergunta. E nem mudou o nome dos jogos. É uma coisa que ela costuma fazer. Isso seria estrela, né? Isso seria estrela. Não, mas a Grow também fez. Você quer ver, ó? O Scotland Yard, ele na verdade é o Baker Street 22B, né? 21B. Sim. Eles tiveram muito ele é é até ridículo, né? Porque o Scotland Yard é outro jogo, né? E quando você joga o Scotland Yard da Grow, não tem nada a ver com o Scotland Yard. Você joga com Sherlock Holmes e com Watson, e todos os casos é só sobre Sherlock Holmes, mas o jogo chama Scotland Yard. Vai entender, né? É que nem Street Fighter, que o Balrog é um personagem no Japão e outro nos Estados Unidos. Aí eles lançaram o Interpol, e o Interpol é o Scotland Yard. O Interpol da Grow no Brasil, ele é o Scotland Yard fora. E esse esse também não faz sentido, porque né, Interpol é Polícia Internacional e o Interpol da Grow se passa em Londres. Você fica perseguindo o Mr. X, né? Vocês são um grupo de policiais da Scotland Yard perseguindo o Mr. X. Então, eu também o jogo que popularizou o Hidden Movement. Né? Mas bem, eu só tava comentando que o meu primeiro jogo moderno foi Agrícola. Lá por 2000, Agrícola. E na época eu fiquei muito elitista, eu gostava só de jogos muito pesados, sem sorte nenhuma.
E hoje em dia eu maneirei um pouco. Eu ainda gosto de jogos pesados, mas gosto de outros tipos. E eu me lembro que tanto o El Grande quanto o Carson City eu tinha jogado naquela época. Eu tinha ficado com uma má memória. Aí Lucas trouxe os jogos de volta e hoje em dia são dois dos meus jogos favoritos de jogar. Eu achei muito bons os dois. Depois revisitando com mais maturidade, com mais tempo no hobby. Foi uma grata surpresa ambos os jogos. Eu não esperava nada deles. Inclusive adquirindo, né, enchendo o saco do povo da Mosaico lá. Sim, é porque o jogo não tem pra vender. Aí tinha na site do Mosaico, nós lançamos a versão deluxe do Carson City, né? Eu saí do Lucas louco pra comprar o jogo. Aí mandei um e-mail, eles não tem pra vender, foi só financiamento positivo, foi um financiamento coletivo, não sei o que. Não ficou nenhum no estoque, aí me passaram pra outro, aí daqui a pouco uma moça lá muito de boa vontade, aqui consta que temos um com manual espanhol no estoque. Opa, é meu, pode mandar, bora. Já Tá chegou, casa, mandou uma né? fotinha. Eu falei assim, na hora terminou o jogo, tá. a gente geralmente pergunta, né, o Lucas Nadman, qual que é a nota, Tadeu, e tal. Ele foi e falou nota 8. Eu falei assim, pô, já tá na coleção, é se ele achar. Porque se tá nota 8 pra cima, não adianta, ele vai pegar. Então, Lucas, Mas no final eu acho que eu dei 9 pro jogo, porque depois eu gosto de esperar um dia ou dois pra deixar amadurecer a ideia. É um jogo muito gostoso. então Tadeu tá na procura, então. Já achou, já tá na cadeira. Já achou? Já Já tá em casa, ok. Essa foi a história, então, do com o manual espanhol. Isso. Muito bem. Isso. Ok. Acho que foi isso que eu joguei. Nós jogamos aí, foi sem Lucas, nós jogamos também um outro jogo bem gostoso. Acho que o Lucas vai gostar quando jogar, ainda não conhece. Que chama Beyond the Sun. Behind the Sun. Não sei se já ouviu falar, Matheus. Beyond the Sun. Beyond Nunca ouvi falar. É um jogo bem diferentão, assim, bem interessante. Ele lembra um pouco La Havre, no sentido que se tem um trabalhador e só esse cara vai andando, tu nunca retorna ele. Mas ele tem uma árvore de tecnologia que é construída a cada jogo. É bem gostoso e tem uma briguinha pro controle de área. Um jogo bem bom, fez sucesso. E jogamos Terraform também com joguei. Jéssica, né? Que é o favorito dela. Nós jogamos Terraform com Jéssica. Até que foi um mês bom, né? Férias, né? Férias é isso aí. Férias. Eu não tô de férias, mas deu pra jogar igual. Muito bem. Eu vou falar aqui do evento que eu mencionei no episódio passado, no Game Storm. Né? Eu falei do evento Tô no Hype antes de eu ir pro evento. Agora eu já fui no evento, vou falar aqui no que tá rolando, porque joguei ali, eu tive a oportunidade de jogar alguns dos protótipos que o pessoal estava desenvolvendo e aprender um pouco sobre como o evento é organizado. Né? Então, o que eu fiquei sabendo, fui recebido ali pela organização do evento, né, pessoal, conversei com todo mundo que organiza, pessoal que estava participando, desenvolvendo jogos e também as pessoas que estavam falando, dando conferências, né, durante o evento. Como eu falei, foi organizado lá na Universidade Politécnica de Gdansk, na Faculdade de Engenharia, e foi organizado por um grupo aqui de Gdansk que se reúne de forma semanal, um grupo chamado Portotype, não é protótipo, né, mas Porto, né, porque Gdansk é um porto também. Então, okay. Portotype, e eles têm contato com várias das principais empresas publicadoras aqui na Polônia, né? A Trefl, que fica aqui em Gdansk, a Rebel, que fica aqui em Gdansk também. A Rebel sendo a maior de todas e sendo ela é parte do grupo Asmodee, né? A Rebel. Uhum. Então eles recebem muito material dessas empresas. Eles têm todos os pacotinhos com dados e coisas para você usar durante o evento, tudo eles ganham dessas empresas. E eles me disseram que esse evento, na verdade, antes ele era organizado pela Rebel com um nome diferente, e que a Rebel fez 2 edições do evento e depois eles tomaram conta, né? Eles tomaram para si e aí eles começaram a organizar
o evento. E que existe um evento principal na Polônia que é organizado em Poznań, né, que se chama Designer Lab, e nesse evento vem gente da Europa inteira para esse evento. E algumas das pessoas que organizam esse evento estavam lá no Game Storm, e eles me mostraram coisas assim que vocês não imaginam. Tem toda uma metodologia por trás até de organizar um evento assim. Um dos caras que estavam lá, inclusive, Tadeu, uma das pessoas com quem eu conversei ali, participou no desenvolvimento do jogo do The Witcher, esse que veio no financiamento coletivo. Ok. Esse que deu caca com a... Não foi culpa dele, né? Não traduziu, né? Só a tradução. Ele não traduziu. E ele me mostrou que eles, por exemplo, ele trouxe ali uns decks de cartas que eles usam durante o Designer Lab, né? E que um deles, por exemplo, é um deck de cartas para ajudar as pessoas a darem feedback sobre o jogo de alguém que fez um protótipo. Porque eles falaram assim, Entendi. a pior coisa que pode acontecer é você fazer um jogo, colocar na mesa e o feedback ser: ah, não, tá legal, ah, tá bom, sabe? Isso é o pior feedback que você pode receber. Então o deck de cartas ajuda as pessoas que estão jogando a dar feedback sobre o jogo, porque as cartas vêm com perguntas, as cartas vêm com situações, né, perguntando: aconteceu tal coisa no jogo, né, você sentiu, né, você sentiu que isso aconteceu durante o jogo, sim ou não? E que isso te ajuda a dar o feedback correto sobre o jogo. É como uma cola, né? Uma cola para você seguir, para você poder dar feedback sobre o jogo. Então tudo isso é ensinado. Eles colocam para os times participantes: você tem que desenvolver um jogo cuja partida dura 20 minutos, né? E eles colocam essas limitações porque isso, né, é para você fomentar a criatividade do time, né? E você não precisa fazer o jogo inteiro se passar durante 20 minutos, mas pelo menos a mecânica principal ela tem que... você tem que fazer um protótipo da mecânica principal ou do jogo inteiro, cuja partida dura por volta de 20 minutos, e aí eles fazem isso durante a manhã do primeiro dia. E aí chega um ponto em que eles têm que apresentar isso para o grupo inteiro, né? Eles apresentam para o grupo inteiro, e aí eles têm rodadas em que você vai de mesa em mesa testando os jogos feitos pelos outros, né? Então eu vi ali, por exemplo, eu vi um jogo que era 2 navios piratas, em que você usava os dados como trabalhadores, né? E aí você tinha vários setores do navio, como por exemplo a parte dos canhões, a parte de defesa, a parte de quem pula de um navio para outro para poder invadir o navio adversário, e você faz tudo isso usando dados como os trabalhadores, em que a face do dado para cima é o valor, né, do trabalhador, que você vai colocando em vários setores do navio, e indica se você ganha ou não, né, naquela ação em particular. E eu joguei ali o jogo que no ano passado foi publicado, né? Ele foi um jogo que apareceu durante a sessão do ano passado e conseguiu ser publicado oficialmente. O jogo se chama Eye to Eye, é um jogo de faroeste também, já que a gente está no tema, né, dos jogos de faroeste, jogo de cartas. Vai me dar? Como... Sim, vou te dar, porque me deram 2. O time que desenvolveu o jogo ano passado estava lá de novo desenvolvendo outro jogo de cartas, e eles fizeram questão não só de jogar comigo, como me dar 2 cópias do jogo. Aí, ó, pra mim. Uma pra mim e jogar com o Tadeu aqui. Isso. E o jogo é interessante. Aprende a jogar, porque ele é um jogo de de uma certa forma, ele é um jogo de destreza, porque você tem que jogar olhando nos olhos do adversário e você não pode desviar.
Pobre Tadeu. Jogo de destreza, eu sou uma tristeza mesmo. Então, você tem 4 cartas, você começa o jogo com 4 cartas na mesa e as cartas, acho que 4 cartas na sua mão. E aí, essas cartas, cada uma delas tem um valor, e uma delas é uma carta que cancela uma pilha, né? Então você pega as cartas que está na sua mão e enquanto você olha nos olhos do adversário, você está colocando suas cartas numa pilha, certo? Numa das 4 pilhas. Então você não está olhando para a pilha, o teu adversário está fazendo a mesma coisa, né? E uma das cartas que você pode jogar, se você está percebendo, por exemplo, que ele está colocando cartas demais numa certa pilha, você pode jogar essa carta para você cancelar o valor daquela pilha. Na hora que os 2 jogadores passam o jogo, né, batendo na mesa, você tem que rapidamente escolher uma das pilhas e pôr a sua mão em cima. E aí ganha a pilha que tiver o maior valor. E se, né, vocês têm que ver se, por exemplo, a pilha na qual você pôs a mão não foi cancelada pelo seu adversário. Né? Então, jogo... Matheus, depois eu esqueci de contar um jogo que eu joguei também. Mais um? Gente, tá bom, tá. Mais um. Chega, Tadeu, fala rapidinho então. Então, lembra que o Lucas falou que a gente ia jogar Carnegie? Nós jogamos várias vezes. Conta aí como é que foram os jogos, Lucas. Várias vezes. Carnegie? Deus me livre. Diga. Jogamos não, pô. Você jogou com outra pessoa aí. O Lucas é um político. Verdadeiro político. Denúncia aqui, ó. Prometeu o mês passado que ia jogar Carnegie. Nunca é o dia de jogar Carnegie. Fica o negócio que eu falei assim, ó. Ó pra você ver como é que ele é. Comigo, ele só me distrata. Ele mandou. A gente tava combinando de jogar na casa dele no sábado. Aí ele foi e mandou desse jeito assim: um Method ou Age of Steam. Puf, mandou. Aí eu fui e falei assim: eu fui e respondi: tem tempo que eu não jogo um Method, né? Bora jogar. Mas você precisa de ver, ele fez uma confusão comigo, falando que eu sou um político, que eu prometo as coisas, que não sei o quê. Aí eu fui assim, mas foi você que... Não, Não, calma. Ele a gente ia jogar com o pessoal casual. Gente, isso é igual esposa. Te dá duas opções, depois briga com você porque você não escolheu a terceira que não existe. Vamos deixar a coisa clara. Vamos deixar a coisa clara. Eu falei pra Lucas Nagem que ia jogar eu, Lucas Nagem, mais o pessoal casual. Aí o Lucas falou, eu vou jogar. Se o Lucas vai jogar, vai ser Carnegie. Ele prometeu há um mês atrás que ia jogar com a gente Carnegie. Não, quero jogar um match. Aí... mas o Matheus é um foi verdadeiro lá, o Matheus político. não ia jogar o Carnegie. E um detalhe, assim, importante. Eu ia jogar só 2 partidas, né? Aí eles, não, joga a terceira. Eu falei assim, gente, eu sou casado, vai dar problema. Eles, não, joga mais uma. Aí Tadeu foi e mandou, você pode ficar mais um mês sem jogar Carnegie. Aí eu fui e joguei. A terceira. Quanto mais adiar, melhor. Sabe por que eu lembrei disso? Que agora você falou, né, que tu vai dar o jogo pra ele, ele já disse, tu vai jogar e tu vai aprender as regras. O vagabundo promete que vai jogar os jogos, passa meses se enrolando e diz, calma, companheiro. Calma, companheiro. Verdadeiro, cara. Que falta de surra, só o que eu tenho a dizer. Gente, muito bem. Mas isso é igual aqui em casa, é assim, Matheus, você quer comer aqui em casa ou você quer sair pra comer? Vamos comer em casa. Nem me convida pra ir dançar. Tipo, não fazia parte das opções, mas briga comigo porque eu não escolhi a terceira opção que não existia, né? Você tem que levar mesmo, você merece. Pois é. Ok, gente. Então foi isso. Então fui ali, joguei muitos protótipos, aprendi muito sobre protótipos. Fiquei com vontade de fazer os meus jogos também. Comprei um kit de protótipo. Você mandou umas fotos, cara. Pois legais. Já comecei a desenvolver o meu... São meio questionáveis. Não, são muito questionáveis, são meio questionáveis, não, são muito questionáveis. E tá sendo uma terapia, assim, pra vocês terem uma ideia. Eu levo pro trabalho o deck de cartas em branco
E aí eu tô trabalhando e às vezes eu tenho uma ideia do que vai numa carta, aí eu pego a cartinha, desenho, coloco de lado e volto a trabalhar, né? E aí quando eu tenho uma outra ideia de um outro item que vai na carta, eu paro, desenho rapidinho e vou pro próximo. Então tá sendo aí uma terapia. Em breve faremos um episódio do jogo seu e o de Tadeu, né? Se tudo der certo. E vocês se tudo der certo, seus né? jogos aí. Vamos ver. Eu podemos fazer um episódio, ou eu posso mencionar quando eu testar o meu jogo pela primeira vez. Não sei quando vai acontecer, mas quando eu testar ele a primeira vez, eu vou trazer aqui pra gente falar pelo menos no que tá rolando. Certo? Bora. Beleza? Se você fizer uns arquivos, a gente pode até imprimir aqui e jogar nós também, pra ter um feedback de pessoal de fora do teu grupo local. Olha só, vamos ver o que eu vou aprontar, porque mandar físico já não dá mais, né? Impossível, não, mas manda digital, a gente imprime em qualquer lugar aqui. Tá, beleza. Ok, gente, fechou esse segmento? Fechou. Beleza, muito bem. Então vamos para o próximo. Vamos falar do jogo desse episódio, então. Muito bem, já falamos no começo do programa, já demos a dica, você já leu, né? Você já sabe qual é o jogo desse episódio. E não podia ser outro, né, jogo senão o Unmatched, um jogo que a gente já mencionou várias vezes em episódios passados, né? Se você ouviu os nossos 3 episódios até agora, você já deve ter ouvido falar, porque é um dos jogos favoritos dos meus companheiros de bancada aqui, né? Eu não tinha jogado ainda, joguei para o episódio e cumpri na regra, né? Joguei com o Robin Hood, maioria das vezes, porque para o pessoal que não sabe, eu pratico tiro com arco, né? Pratico já faz muitos anos. Eu tenho uma regra, minha regra é jogo de videogame e jogo de tabuleiro, se tem o arqueiro, eu vou sempre escolher o arqueiro, né? Tem que sempre escolher o arqueiro. Então, essa é a minha regra, então tive que jogar com o Robin Hood. Não sei se gostei muito do Robin Hood, não. O pessoal fala que ele é bom, mas eu tomei muita surra com o Robin Hood, pra ser sincero. Às vezes o problema é quem tá atrás, né? Controlando o Robin Hood. Talvez nem seja o Robin Hood. Pois é, né? O problema não é o carro, é aquela pecinha que fica entre o assento e a direção, né? Pois é, talvez, pode ser. Eu não tinha muita experiência com a Unmatched, foi a primeira vez que eu joguei. Mas eu vou passar aqui primeiro para quem? Deixa eu ver. Eu vou passar primeiro para Lucas explicar assim, porque o Unmatched, ele não é simplesmente um jogo, ele é um sistema, né? É um sistema de batalhas aí entre personagens do folclore ou dos dias atuais dos super-heróis, né? Que a gente tem muita Marvel, né? A Marvel entrou nesse Unmatched e fez um sucesso aí fora, né? Aqui no Brasil, infelizmente, essas caixas não vieram, mas aí fora faz muito sucesso o Unmatched. E essa que eu acho que é a grande vantagem dele, que é você colocar seres do folclore para lutar contra seres que de fato existiram, igual o Nikola Tesla, ou com seres dos super-heróis atuais, como o Homem-Aranha, por exemplo. Imagina uma luta entre Chapeuzinho Vermelho e Homem-Aranha. Olha que maravilha. Pois é. Então esse sistema de batalhas entre personagens fictícios e da vida real é um atrativo muito grande para esse jogo. Além, obviamente, da sua jogabilidade, das regras que o Tadeu vai explicar. Deixa um jogo muito gostoso de se jogar. Mas eu acho, sim, que o que mais chama a atenção para quem não é, vamos supor, alguém que não é do hobby, que não conhece o jogo e, tipo, vê um anúncio de batalha entre Chapeuzinho Vermelho e Homem-Aranha, vai ficar interessado. Quem não fica, né? Sim, com certeza. E aí vale dizer que o Unmatched, ele é vendido em caixas, né? Em caixas de normalmente você tem algumas caixas são um personagem,
Algumas caixas, né, são 2 personagens, você tem caixas com 4 personagens e normalmente são 2 personagens e 3, né? E 1, 2 e 3 1, 2, 3 e 4 personagens. Normalmente você tem os personagens na caixa e um mapa junto, então essas caixas com 2 ou mais personagens, elas podem ser jogadas de maneira independente, como se fosse um jogo, né, individual. Ou você pode, se você tiver várias caixas, você pode escolher um mapa dentre os que você tiver, e você pode escolher personagens dentre aqueles que você tiver e fazer, como o Lucas falou, uma mistura assim absurda, onde você tem Nikola Tesla contra Homem-Aranha, ou a Elektra contra a Medusa, né? E tem uma variedade muito grande aí de personagens mitológicos e heróis da ficção, tudo misturado, e em que você tem o personagem e um deck de cartas, né? Que vai junto com cada um dos personagens, e é um jogo assimétrico, né? Ele é assimétrico, os personagens eles têm qualidades específicas, eles são bons em tem alguma característica particular, né? Por exemplo, a Alice, da Alice no País das Maravilhas, você pode jogar ela pequena ou grande, né? Ela muda de tamanho durante o jogo, e cada tamanho dela dá para ela um buff ou de ataque quando ela tá grande, ou de defesa quando ela tá pequena. E nenhum dos outros personagens faz a mesma coisa, né? Aí o outro personagem vai fazer uma coisa completamente diferente, né? Mas eu tenho certeza que Tadeu tá louco para explicar as regras do Unmatched, né, Tadeu? Que é um dos jogos favoritos do Tadeu, então vou passar para ele. Tadeu, conta para nós aí um pouco mais do Unmatched e das regras do jogo. Bora. Então, o Unmatched ele foi publicado pela Restoration Games, e ele foi uma reimplementação e uma repaginação de um jogo chamado Star Wars Epic Duels, do início dos anos 2000. E isso é uma coisa, eu gosto muito da Restoration Games. Eles pegam jogos antigos, dão uma repaginada bem legal, eles modificaram bastante o jogo original, mas de forma muito respeitosa, e criam jogos muito interessantes baseados nesses jogos clássicos que foram esquecidos. Sim, eles fizeram isso com o Downforce, né? Eu não sabia, mas o Downforce o Downforce é um jogo antigo. Isso. Eles têm diversos jogos que eles pegam jogos antigos e dão uma repaginada, e eles são assim, claramente tu vê que são fãs de jogos, pela maneira respeitosa e pela maneira elegante que eles lidam com esses jogos. Eu sou muito fã deles. Mas bem, o Unmatched é um jogo extremamente simples. Então, como o pessoal falou aqui, né, cada um vai ter seu personagem, tu pode jogar ele 1 contra 1 ou 2 contra 2. Mais recentemente veio a versão co-op, que eu não vou explicar em detalhes aqui. E ambas funcionam de forma muito similar. Cada um pega um personagem e seu objetivo é espancar os personagens dos coleguinhas até reduzir a vida deles a 0, que é o momento que você ganha. Se tá 1 contra 1, se você matar o herói do oponente, você ganha imediatamente. Se tá 2 contra 2, tem que matar os 2 heróis dos oponentes para vencer. E o jogo é extremamente simples, cada um tem seu baralho, tipicamente de 30 cartas, mas não necessariamente. E aí você vai ter 2 ações no seu turno, e essas 2 ações você pode escolher dentre 3, que podem inclusive ser repetidas. Para explicar as ações, eu vou explicar rapidamente as cartas. Você tem 3 tipos de cartas, tecnicamente 4, mas uma é uma híbrida. Então você tem cartas de ataque, elas têm uma borda vermelha, um número e alguns efeitos, possivelmente alguns efeitos. Cartas de defesa, que também tem sua força e possivelmente alguns efeitos. As cartas táticas, que são amarelas, que aí são só efeitos que elas vão fazer. E as cartas versáteis, que aí podem ser usadas como defesa ou como ataque. Elas podem ser usadas como uma carta de ataque ou de defesa. Cada ação, você vai tipicamente estar ligado com ou comprar ou usar essas cartas. Então, você pode atacar. Para atacar, você vai pegar um personagem alvo que seja válido, né? Aí tem 2 tipos de personagens corpo a corpo e personagens à distância. Personagens corpo a corpo tem que estar adjacentes. Personagens à distância, o mapa é dividido em cores, que são zonas, e aí você pode selecionar qualquer um que esteja na zona que você está.
você joga virado para baixo a carta de ataque. O oponente, sem olhar a sua carta, vai escolher uma defesa, vai jogar virada para baixo. Os dois vão virar. Se o ataque superar a defesa, a diferença do número do ataque em relação à defesa vai ser o dano que você aplica. E aí as cartas tipicamente vão ter alguns efeitos que vão acontecer também. Extremamente simples. A segunda ação é usar uma carta tática, que são essas cartas amarelas, que você usa, lê o que ela faz e joga ela. Ou no caso do Nagin, usa, não lê o que ela faz e descobre quando você joga ela. Leve cutucada. Abração, leve cutucada. É o parceiro Abração dele pro Nagin aí. Aí é meu parceirão, ele joga bem, só que ele tem uma versão ali as coisas até o final. Então, bora. E a última coisa que você faz é a que se chama a manobra. E ela consiste de duas coisas. Uma obrigatória e a outra facultativa. Obrigatoriamente você compra uma carta. E a parte facultativa você pode movimentar o seu herói e possivelmente os capangas que eles têm. E é isso o jogo. Vale dizer isso detalhe... que a maioria, que todos os personagens, eles têm pelo menos um capanga, ou vários, né? Ou nenhum. O Robin Hood vem com... ou nenhum. Não, tem alguns que não tem capanga. O Robin Hood vem com 4, cada um deles com um nível de vida, e eles atacam corpo a corpo, enquanto o Robin Hood mesmo ele ataca a distância. Exatamente. Só complementando uma coisa sobre as regras, você talvez o astuto ouvinte pode estar se perguntando, mas por que eu salientei tanto que você é obrigado a comprar uma carta, né? Tipicamente você quer comprar as cartas, você vai fazer coisas com ela. Porque é uma maneira de que os designers desenvolveram do jogo não prolongar muito, que é o quê? Você tem as suas cartas no baralho. Se acabarem as suas cartas, você está no que se chama de exaustão. Tipicamente a pessoa pensa que vai reembaralhar o baralho. Você não reembaralha. E sempre que por qualquer motivo você for obrigado a comprar uma carta e não tiver carta lá, você toma 2 de dano. Então isso entra muito na tática. Às vezes quando o jogo está mais difícil, você começa a pensar sobre exaustão, né? Você olha o baralho do oponente, vê se você consegue fazer alguma coisa para ele acabar o baralho dele antes. Muito bem. Porque tem realmente, às vezes está jogando o adversário, né, faz muitos combos, usa muitas cartas instantâneas, né? Tá sempre indo atrás de você, sempre ou batendo em você ou batendo nos seus capangas, né? E aí você pode jogar nesse critério da exaustão, né? Tentar investir nisso para tentar vencer o jogo se você resistir tempo suficiente. Tem alguns personagens que a melhor tática é isso. Tiranossauro Rex mesmo, um brutamontes. Uma das melhores táticas é fazer ele perder carta, porque ele gasta muita carta, né? Ele gasta muita carta o tempo inteiro. Ele compra muita carta e gasta então muita ele é uma carta. boa de você dar uma canseira nele. Isso. E aí novamente esse aspecto do jogo assimétrico, que cada personagem tem características assim muito distintas de gameplay, né? Não é só o que está nas cartas, né? Mas tem características muito distintas de gameplay que muda totalmente a maneira como você joga o jogo. E isso é muito legal, muito... né? Você testar novas possibilidades. Eu gosto muito de jogar jogos novos em geral. E um Method ele proporciona isso sem você precisar trocar o jogo, né? Que é você jogando com vários personagens de diferentes habilidades e cada partida é totalmente diferente uma da outra. Isso é uma grande vantagem que um Method tem. Só que entra naquele problema assim que é você querer ter tudo dele, né? É tipo o Arkham Horror Card Game que Tadeu também tem, que é você querer ter tudo. E você quer mesmo, porque o jogo é bom, é divertido e você quer testar novos personagens, você quer conhecer novos personagens. Nem todos, né? Tem a Garota Esquilo que eu não quero conhecer, mas fora aí. A Garota Esquilo faz parte de algum set da Marvel, né? Ela é um personagem da Marvel. Sim. É uma caixa que eu não tenho, ninguém tem aqui em Porto Alegre, dos nossos amigos. Monstros Claros. Monstros Claros. Mas e que caixa é essa? Porque da Marvel eu conheço a caixa... Team Spirit. O Team Spirit. Tá, é o que eu ia falar. É o que tem a Miss Marvel. Exatamente. Ok. Já vi essa caixa por aqui, viu? Pena que as cartas vêm tudo em polonês. Por isso que eu ainda não comprei um Unmatched pra mim. Nós tivemos até
Nós tivemos a oportunidade de comprar essa caixa, mas acabamos, tanto eu quanto o resto do pessoal que compra, ninguém se animou muito, porque ela parece a menos interessante. Uhum. Ela é recente, né? Ela acho que saiu em 2024. Ano passado, ano retrasado, 22 ou 23. Ok. Eu tô aí na procura de uma caixa que esteja em inglês, mas como o jogo foi localizado e fez muito sucesso aqui, já tem tudo só na versão local. E normalmente a tendência no mercado de jogos aqui na Polônia é assim: o jogo sai em inglês, demora um pouco para ser publicado em polonês, e aí quando sai a versão polonesa, o preço da versão em inglês cai. E aí é que... Claro, o pessoal que tinha tá pegando o local e aí tá vendendo. Exatamente, aí que entra, né, o bonitão aqui que vos fala, né, entra no mercado de segunda mão e rapa, né, faz a rapa, compra aí jogo bom e barato, né. Mas não aconteceu ainda com a Unmatched, porque simplesmente a versão localizada saiu muito rápido. Né? Saiu muito rápido e aí o pessoal só comprou a versão polonesa, não chegou por aqui muitas versões em inglês. E aí saiu o pior é todas as caixas, Matheus? Olha, eu não sei se saiu todas, porque, por exemplo, eu tenho certeza que você está perguntando do Bruce Lee, por exemplo. Eu não sei se saiu, se a caixa do Bruce Lee ela é traduzida para polonês, né? Porque eu vi poucos exemplares e muito cara, como vocês devem, né, já supor. Mas saiu muita das caixas, inclusive as caixas da Marvel, elas saíram aqui no mercado já traduzidas. Aqui no Brasil, por algum motivo desconhecido, aí eu não sei se é porque o pessoal daqui não hypou muito o jogo, mas saíram só 4 caixas e nunca mais se tem notícia de que vai vir. Teve uma época no início que a gente ficou muito empolgado com o jogo, a gente ficou mandando e-mail lá pra... Como é que é o nome da mulher, Tadeu? A pobre Jennifer, mas não é só da gente, não. A Jennifer é quem atende lá da Buró, ela tem muita boa vontade. E eu sei, assim, muita gente já mandou e-mail, ela é sempre muito educada, mas nunca nos acenou com nada, eu acho que não vai vir mais caro. E as caixas que foram pro Brasil foram, suponho que a principal, a volume 1, Legends 1 e Legends 2, não. Né? E... Não, a Legends 2 não veio, foi o... Becos e Brumas. Qual bom não foi? Becos e Brumas, que é o Sherlock Holmes com o Drácula, Homem Invisível. E aí saíram 2 caixas duplas, que foi a do Chapeuzinho... Do Robin. Beowulf, né? Chapeuzinho vermelho e Beowulf. E Robin Hood. Isso, e a outra do Bigfoot. Ok, do Bigfoot com Robin Hood. Então não saiu a caixa do Jornada para o Oeste, essa que tem 4. Journey to the West, não, esse é o volume 2, não saiu. Que por muita gente é considerada a melhor das caixas, vocês acham que é a melhor da... Ela é uma das cartas mais interessantes. Acho que do Matheus é a favorita. O Matheus ele tá colecionando também. Tudo que ele parece que vai viajar agora, uma das coisas que ele fala é que vai fazer uma eu não conheci essa, eu acho que eu não joguei com nenhum desse ainda, não. Tu jogou com... Você jogou, você falou no começo do programa? Não jogou sei, eu não sei do... o que vem nas caixas. Eu sei... É porque é o Aquiles, o Wukong, a Blood Mary a minha caixa que eu mais gosto é a da Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho... Que foi a primeira que eu joguei e eu passei um rodo com essa Chapeuzinho Vermelho na primeira vez que eu joguei. Que me adquiriu uma bela lembrança de boas vitórias. Foi uma jogada espetacular. Foi uma jogada espetacular. Tipo assim, eu lembro que tava os capanga do Robin Hood assim. Aí eu joguei uma carta, matei todos de uma vez. Credo. Foi muito bom. Eu lembro dessa partida. Não sei se você tava comigo. Você tava comigo. Mas eu lembro. Aí Tadeu, tipo assim, ele... Bora. Boi, presta atenção que você vai ter que fazer isso. Calma. Aí o adversário moveu certinho pra onde eu queria. Eu fui joguei a carta que passava o carro em todo mundo que tava na minha zona. E foi embora. Os personagens todos do Robin Hood, os ladrãozinhos, tudo foi de arrasta pra cima. A Chapeuzinho, ela joga com o Caçador, isso. Né? Um 0 à esquerda. Capanga dela. Mas ela
Mas ela eu gostei por causa disso, assim, né? A chave de matar chapéu é tu matar o capanga antes dela usar as curas, porque o capanga cura muito a chapéu. Então, mas tá, o pessoal agora que a gente tá jogando mais, né? Se eu jogo com a chapéu, eu boto o lenhador lá longe, protegidinho, até usar as 2 curas dela. Aí depois ele pode morrer. Pobre lenhador. Entendi. E tem também o... E como vocês fazem... Fala, desculpa, Lucas. Não, e tem o personagem mais forte de todos pra mim, que é o mágico lá, né? O Houdini. O Houdini. Ele é massa, viu? Ele é massa. Ele é divertido mesmo, massa. bem Ele forte. fica aparecendo nos lugares assim, Ele de é supetão. Peguei você. Você tá lá de boa, aí aparece uma vez. É porque ele teleporta pelo mapa, então você não tem lugar que você tá protegido dele. Ele é bem perigoso, ele é um bicho... Por sinal, pra quem tá ouvindo, uma recomendação fortíssima. Não compre Unmatched pra jogar 1 contra 1. Compre pra jogar 2 contra 2, é outro jogo. O jogo 1 contra 1 é ok, não é ruim, mas o jogo brilha quando você tá jogando com um time, porque o jogo fica mais explosivo, fica interessante, você pode brigar com seu colega, você pode chorar quando perde junto com ele. O jogo 2 contra 2 é, na minha opinião, extremamente superior a 1 contra 1. E eu sei que por algum motivo que eu não entendo qual é mais popular se jogar 1 contra 1. Acho que simplesmente porque é mais fácil conseguir só mais um jogador, mas o jogo 2 contra 2 é 10 vezes melhor. Se você comprar no match, eu recomendo fortemente. Faz um esforcinho, traz mais 3 amiguinhos pra jogar, você não vai se arrepender. Já que a gente está nessa, né, falando de recomendações, se o ouvinte fosse comprar uma caixa, qual a caixa que vocês recomendam pro ouvinte? Tadeu primeiro. Se o ouvinte é brasileiro, dentre as que vieram, eu recomendo a Becos e Brumas. Que eu acho a mais interessante das que. De fato, é uma das mais interessantes, ponto, né? Então, ela é uma caixa bem legal. Os personagens são interessantes. Eles já tinham aprendido. A primeira caixa, ela tem. Primeiro, os personagens são um pouquinho mais rasteiros, né? Eles estão aprendendo a fazer o troço. Então, os personagens não são tão elaborados quanto os personagens mais recentes. E também eram mais desbalanceados. Então, tem a Medusa, que é um dos personagens mais fortes do jogo, e tinha o pobre do Rei Arthur, que é um dos personagens mais fracos, na mesma caixa. Então, a primeira caixa ela é boa também, bem divertida, mas se você está no Brasil e só tem acesso às brasileiras, pega a Becos e Brumas. Vou dizer que é a minha recomendação também, viu? É a Becos e Brumas. Olha. Porque eu gosto muito dos 2 mapas que vem. Com a caixa vem 2 mapas, um é Sorro, Baker Street e Sorro, né? Então uma você joga na rua, né? Assim, a céu aberto, e a outra... Eu acho que é Bakersville, acho que é as mansão de Bakersville, que é daquele... Isso, do... sim, ok, do Count de Baskerville. Uhum. Exatamente. Acho que e essa mansão ela é interessante porque tem passagens secretas e tudo, né? E aí os 4 personagens que vêm com a caixa, eles são bem dentro do tema, né? Até tem o Sherlock e o Drácula, que é uma coisa que eu já falei, que os escritores, eles eram contemporâneos, eles eram amigos, né? O Bram Stoker e o Sir Arthur Conan Doyle, eles viveram na mesma época, eram amigos, se conheciam e tudo, né? E você tem os 2 personagens principais deles ali no jogo. Então acho que fica um tema bem redondinho, ele fica um jogo legal de se jogar, né? De você ter só ele, né? Standalone, assim, como um jogo só. Então também fica a minha recomendação, porque eu sou fã tanto do Drácula quanto do Sherlock Holmes. Então, pra mim, é a minha recomendação também. E Lucas Silveira? Então, das caixas aí dos personagens mais famosos, de longe a Becos e Brumas, né? Porque Sherlock Holmes, Drácula e até o próprio Homem Invisível, né? Que fez certo sucesso aqui com o filme, né? No Brasil. São personagens muito conhecidos do brasileiro. E também são os personagens mais legais de se jogar, assim, que eu acho. O Sherlock é muito legal. O Drácula é um
Brutamontes, ferozíssimo. E o Homem Invisível eu gosto muito porque eu sou condicionado a jogar na retranca, né? Gosto de jogar de forma defensiva, instalando, né, o ônibus do José Mourinho, aquela coisa bem fechadinho, né, good vibes. Então, o Homem Invisível, ele é propício a isso, né? E acho também uma caixa fácil de recomendar, porque pelos personagens que são já, a propriedade intelectual deles já é pública, eu acho que tem pouca chance de ser uma caixa que vai sair de circulação, né? Você pega as caixas da Marvel, pode ter certeza, até como o que aconteceu com o Bruce Lee, né? Aí vence o contrato, aí a caixa sai de circulação, mas essa, como ela tem personagens que a IP é pública, acho que não tem esse perigo. Aqui a gente não pode ser elitista, eu já vi muito programa que faz review sobre jogos e tudo, às vezes o cara vem e recomenda a caixa ou a expansão ou o jogo que já não tem mais print, né? E ele faz assim porque ele quer mostrar que ele tem o jogo, né? Esse jogo não tem mais print, é o jogo mais caro, né? É a caixa mais cara de todas. Vou recomendar aqui, né? Só para mostrar para todo mundo que eu tenho e que... Pra ostentar. Só para ostentar, que a gente não vai fazer isso. Mas acho que é merecida essa recomendação de aí. Caixas. Sim. Uma outra também que eu gosto muito, só que é acessório de 2, que é o próprio Robin Hood e Pé Grande. São dois personagens muito, muito legais. O Pé Grande e o Robin Hood. São bem conhecidos também, né? Do povo brasileiro. Sim. E é uma caixa que, se você não tiver mais 3 amiguinhos, só tiver você e sua esposa, ou só você e um amigo, pra mim, de 2 é a melhor, disparado. Isso que eu ia dizer, de 2 é a melhor caixa, na minha opinião, também. A Robin Hood contra o Pé Grande. A melhor de 2 é o Houdini e o Gênio. Tem um Houdini maravilhoso. O Houdini e o Gênio, os dois que homem. top. Que homem esse Houdini, que homem. E o Gênio é top também, aquela caixa é muito boa. Se eu perguntar de personagem favorito, Lucas, eu já sei, né? Houdini. Que falou em mais de um episódio até. O Houdini é muito bom, velho. As cartas dele são legais, as cartas da Bess também são legais. Ele é extremamente forte, né? É difícil você jogar contra ele, e quando ele tá a seu favor, é muito bom. Eu lembro de um campeonato que a gente fez aqui em Montes Claros de Unmatted, que eu joguei com o Houdini, mas eu passei o carro. Filho. Calma, você tinha contado pra você, Matheus, que a gente fez um campeonatinho aqui lá na sala de festa fizemos um campeonatinho, teve até troféu. Teve. Olha, troféu, medalhas. Olha só. Foi assim, campeonato épico de Unmatched daqui, foi bem divertido. Olha só. Acho que nós falamos. Eu não lembro se escândalos falou no primeiro episódio sobre os escândalos. Acho que. Eu não lembro. Acho que. Não falamos, não. Não falamos. Então não. Deixa pra lá, não teve escândalo nenhum. É intriga da oposição. O Houdini brilhou nesse dia. O que aconteceu? Eram 4 equipes de 2. Aí o que ficou combinado é que a gente ia jogar todos contra todos. Aí tinham 2 mesas sempre rolando em paralelo. E aí os 2 primeiros iriam pra final. Só que tem um problema, né? Tinha o meu time, né? Aí meu time ganhou todas. E aí todos os outros times ganharam uma. E aí qual foi o critério de desempate? Foi quem tinha tido as partidas mais rápidas. Aí como o Lucas apanhou rápido, ele foi pra semifinal, mas quase mataram ele. Nós tomamos um sacode numa partida lá. E ganhamos uma rápido também. Aqui eu tava com o Houdini. Não foi tão rápido como a outra, mas foi rápido também a partida. Então eu passei. Dizem as intrigas aí que foi desmerecido. Mas eu acho que não. E teve a aparição do Soldado Invernal de novo, Pífia, né? Que eu joguei com ele na final. Foi igual a partida de... né? A minha dupla jogou muito bem. Eu joguei com o Cláudio. Um abraço pro Cláudio se estiver ouvindo. Eu joguei com o Cláudio. Ele fez uma atuação muito boa no campeonato. A gente tava bem entrosado. Inclusive no início eu tava dando umas dicas pra ele
pra jogar diferente, mas é que ele tava jogando, parecia errado porque a mão dele tava ruim. Depois eu me dei conta que eu tava jogando contra ele porque ele tava tentando fazer de conta que ele tava jogando mal. O pessoal não se dá conta que ele tava sem defesa, alguma coisa assim. E aí depois eu vi que o Cláudio tava muito ligado, ele jogou muito bem aquele campeonato. Inclusive tem uma resenha que Tadeu fez, publicou na Ludopédia. Aí... Foi uma resenha meio sarcástica que a gente fez pra dar risada. Foi eu, o Lucas e os dois Lucas fizemos. Foi bem divertido. Muito bem, procurei. O link vai estar no post, suponho. Como diz... Eu te mando o link aí. Como se diz aí num outro podcast, o link vai estar no post. E nunca está. Nunca está. Muito bem, mas não vai ser nosso caso. Pessoal, então vou fazer a pergunta só porque é de praxe. A gente recomenda match, sim ou não? Tadeu. E por quê? Assim, eu acho que é um jogo que é fácil de recomendar para grande parte das pessoas. Então, é um jogo bem divertido, bem relativamente rápido. Então, as partidas no início, quando a gente jogava, durava uma meia hora, 40 minutos. Hoje estão demorando uma hora e pouco, porque os jogos estão mais brigados, mas de qualquer jeito não são jogos muito demorados. São simples, você explica para qualquer um e são extremamente divertidos. Então, a única tipo de pessoa que eu não recomendaria é se você não gosta muito de conflito direto, porque é um jogo de conflito direto o tempo inteiro. E se você não gosta de blefe, né? Porque ele tem muito essa pegada do blefe, né? De você... Como você joga a carta de cabeça para baixo, né? O oponente você tem que tentar entrar na cabeça do oponente. Dá para fazer jogadas interessantes com isso. Mas tem gente que não gosta dessa pegada. Se você gosta de jogos de conflito, uma profundidade tática enorme, fáceis de jogar, relativamente rápidos, é um jogo para você. Eu recomendo sim. Olha só, muito bem. Eu vou falar aqui também que existe a versão digital desse jogo, na minha recomendação. E tá bem legal, né, o aplicativo para telefone. Só alguns avisos aqui, que assim como as caixas, você paga, né, acho que até pior, né, um pouco mais predatório na versão digital, porque você paga por personagem, né? Você compra o jogo principal, ele vem com os personagens do Legend 1, né, que são o Rei Arthur, o Simba, a Alice no País das Maravilhas e a Medusa. E depois você compra os outros personagens de forma individual e também os mapas de forma individual. Então, você vai gastar um pouco mais. Isso não precisava ser feito assim. Podiam ter sido um pouco mais... Podia ser feito mais no modelo que foi feito, as caixas. Inclusive, né, o modelo que eu acho bem justo, assim, que você compra o que você quiser e uma caixa você já tá jogando, né? Então... Mas o preço, assim como o aplicativo, ele é até acessível se você quiser saber se realmente o jogo é para você, e você pode jogar online também usando o aplicativo, né? Tem aí para todos os principais celulares e tablets. Outro pequeno problema é que o texto das cartas fica um pouco mais difícil de ler se você joga no celular, mas se você tá jogando no tablet fica tranquilo, né? Então... Inglês? Só inglês? Acredito que sim, eu joguei em inglês. Eu baixei e joguei em inglês. Inclusive, quero perguntar para vocês, com as caixas que não foram lançadas no Brasil, vocês jogam em inglês? Sim. Sim, ok. Muito bem. O que eu fiz foi pro pessoal que não sabe inglês, eu fiz uma tradução, imprimi uma folha e aí a pessoa joga com uma colinha ali do lado. Ah, entendi. Porque como não tem muito texto, né, cabe numa página. Então eu fiz uma tradução das cartas ali, e aí inclusive é uma coisa que a gente faz, né? A gente faz duas coisas que eu acho muito boas. Número 1, a gente faz um draft no início, para os jogos ficarem... você não vai escolhendo a revelia, né? Então o que a gente faz é a gente sempre sorteia 7 personagens. Aí, digamos, vamos falar que fosse o meu time contra o seu, tá, Matheus? Aí, por exemplo, o Matheus ia banir um desses 7 personagens. Aí ficavam 6. Aí eu pego o primeiro desses 6. Só que agora Matheus pega um dos 5 que sobraram. Aí eu posso banir um dos 4 que sobraram.
Matheus pega um dos 3 que sobraram, e eu fico meio com a Rafa daí, porque eu comecei pegando lá no início, também vou pegar no final, pego um dos 2 que sobraram. Então isso tende a gerar jogos bem variados, número 1, né? Você não fica repetindo sempre os mesmos personagens. E número 2, tende a gerar jogos bem parelhos, bem interessantes. Só um comentário antes. O Unmatched ele vai contra a maioria dos jogos, né? Outra coisa também é que os jogos geralmente são mais demorados no início e com o tempo eles ficam mais rápidos, né? O Unmatched vai contra, né? Ele é mais rápido no início e fica mais demorado à medida que você vai aprendendo o jogo, né? Hoje em dia, como nós jogamos bastante, os jogos assim, se você faz um errinho no mínimo, você perde. Então, assim, os jogos são bem tensos. É porque bem fora que seu parceiro fica torrando seus pacientes. Não! Pra que você fez isso? Eu fiquei com uma pena do pobre do Matheus jogando com o Lucas a última vez. O Matheus entrando em desespero e o Lucas fazendo caca ali e o Matheus entrando em desespero. A vitória. Eu carreguei o time nas costas. O Matheus, as 2 vezes, as 3 partidas ele fez caca no draft. Morreu primeiro nas 3 e eu tive que carregar o time nas costas. Eu acho que o que vocês falaram é em razão do fato de que você vai conhecendo os personagens, né, com o tempo. Então você sabe porque quando você começa no One Match, você quer eu quero ir pra cima do adversário, só quero chegar perto nele e sentar a mão, né? E até a vida dele acabar e aí acabou. Mas vira uma briga de soco, um dando soco na cara do outro até alguém cair, né? Depois fica uma coisa mais estratégica, porque aí você já sabe, esse meu personagem, por exemplo, o Sinbad, ele vai ficando forte conforme ele vai pegando as cartas de jornada, então eu preciso de tempo antes de me aproximar do adversário. E se eu tô jogando contra um adversário que, né, ele é bom de ataque a curta distância, então eu vou me manter distante, né? Eu vou me manter distante, mas numa distância assim que, dependendo da carta que sair, como no caso do Sinbad, ele pode andar, né, uma grande distância no mapa e chegar até o adversário. Né? Então você vai aprendendo essas dinâmicas e aí o jogo vai ficando mais estratégico. Né? Isso é a beleza do Teve algumas coisas muito legais que aconteceram no Unmatched. Por exemplo, o Tiranossauro no início ele passava o rodo. O Tiranossauro, assim, ele era o personagem que a gente considerava ele o personagem mais forte de todos. Porque ele tem muita vida, ele tem 27 de vida. Os outros personagens costumam ter 13, 14, 15, 16. Tinha um personagem com 27 de vida. E assim, com cartas de ataque fortíssimas. E a tua primeira reação à agressividade dele é começar a correr. E depois o que a gente se deu conta com o tempo foi que se ele se expõe, os 2 adversários fecham nele, enchem a boca dele de pancada, porque as cartas dele dão dano nele mesmo. E aí ele não consegue mais usar as cartas mais fortes, porque senão ele acaba morrendo por si próprio. Então é uma das coisas que assim a gente viu que dava pra explorar. Outra coisa, por exemplo, né, tem o Aquiles. O Aquiles tem o comparsa dele chama Patroclus. A gente apelidou ele de Boitrocus, porque nós temos o boi. Aí o Boitrocus, por quê? Porque o Patroclus quer morrer, que nem o boi no jogo. Ele é o primo do Aquiles, né? Isso, o que acontece? Quando o Boitrocus morre, aí tem a fúria do Aquiles. Ele fica sensivelmente mais forte, exatamente. Então tem uma coisa muito... Só que na hora que ele morre, o Aquiles tem que descartar 2 cartas. Então tem assim, uma coisa que a gente se deu conta, você não mata, se você está jogando contra o Aquiles, você não mata o Boitrocus, a não ser que seja para matar o Aquiles logo depois que ele perder as cartas, sabe? Então teve toda essa... Então quando tem o Boitrocus, e aí o Aquiles, o cara que tá jogando com o Aquiles agora sabe isso, e bota o Boitrocus lá no meio do caminho, atrapalhando o caminho de todo mundo, vira um saco de areia no meio do caminho. Teve toda essa evolução do jogo com a gente jogando, e um faz uma tática e o outro faz outra. Assim, dá pra ver a diferença das coisas que a gente aprendeu durante as nossas partidas, é muito legal. Muito bem, muito bem.
Lucas, você recomenda o Unmatched? Recomendo. Super recomendo, né? Recomendo pra... Tem certas pessoas, obviamente, que não vão gostar, que não gostam do conflito direto. Por exemplo, Jéssica, minha esposa, detesta conflitos diretos, jogos de batalha e tal. Ela chegou a jogar uma partida e o Unmatched é tão bom que ela fala que o Unmatched é o jogo de batalha menos pior que existe. Não sabia dessa. Ela fala que é o menos pior. Então, assim, o Unmatched agradou tanto, assim, aqui, que ela fala assim, se todo mundo quiser jogar, eu jogo. Mais ou menos assim. Mas o máximo ela de não... elogio que o jogo de combate vai ganhar de Jéssica vai ser isso. Vai, porque ela detesta com todas as forças. Teve uma partida que nós jogamos de Cyclades. Eu vou contar essa história aqui de Cyclades. Cyclades eu gosto muito por causa do tema do jogo. Eu gosto muito de mitologia grega e tudo mais. E não é um jogo ruim, é um jogo ok, jogo bom, tem um leilãozinho e tal, um controle diário. E tem umas batalhas no meio do caminho. E aí, a galera que quis jogar, a Jéssica não sabe, vou jogar. Só que ela totalmente desinteressada, ela vinha, jogava, sentava no sofá e ficava mexendo no celular. Ela ia, Jéssica, sua vez. Ela ia lá, fazia a jogada dela e voltava. Ela ganhou. Que patente, que papelão que vocês fizeram. Ela ganhou. Eu nunca mais jogo essa bosta desse jogo com Jéssica na minha vida. Ela ganhou e isso ficou pairando aqui em casa. Toda vez a gente fala, vamos jogar Cyclades. Não, com Jéssica não, nem a pau. Eu até consegui entender por quê, porque o Cyclades tem muito isso, né? Você tem que bloquear o cara que tá ganhando. E aí se tem alguém que tá jogando sem nem... Aí ninguém nem olha pra essa pessoa, de repente subir. Ela ganhou sem nem se deu conta. Eu acho que deve ter sido isso que aconteceu. Muito bem. Ela detesta e tem essa vitória lá gravada, porque eu gravo as partidas, né? Eu salvo todas elas. Comentar. Eu já falei, vocês estão em outra dimensão pra mim. Às vezes eu me pergunto o que eu tô fazendo aqui nesse podcast com esses coisas, porque é outra dimensão, essa coisa de gravar, escrever no caderninho, pôr na planilha do Excel e tudo, pra mim não. Mas, gente, então tá, fechamos então aí com nossa recomendação para Unmatched, um ótimo jogo de enfrentamento, conflito direto, né? Eu também recomendo. Qual é a sua nota, Matheus? Qual a minha nota para Unmatched? É difícil, né? Porque, como a gente falou, um sistema, né? Eu acho que como sistema ele é muito simples, mas ao mesmo tempo a variedade dele está no jogo assimétrico, né? Nos tipos de personagens. Eu não acho que é uma coisa difícil de você manter ao longo do tempo, né? Eu fico imaginando qual vai ser o futuro da franquia, tendo em vista que você precisa sempre ter essa variedade de personagens, e todos eles meio que, apesar de serem assimétricos, eles meio que têm que fazer... não que eles têm que fazer sentido, mas você tem que... você vai ter que desenhar muito bem cada um dos personagens, e fico me perguntando se a qualidade não vai cair conforme o tempo passa. Mas como hoje, né? Hoje, como sistema e tudo, eu daria uma nota 8 para Unmatched. Para quem gosta desse tipo de jogo, né? De conflito direto, minha nota seria 8. E os senhores? Tadeu, nota para Unmatched. Eu vou dar uma nota 10 para o Unmatched, meus jogos favoritos. Eu acho que, sobre esses comentários, se eles pararem de fazer hoje o jogo, eu acho que dá para jogar 20 anos ainda, tendo variedade. Porque tem muitos personagens já. E eu prefiro, inclusive, que eles parem de fazer do que fazer o que aconteceu que você falou, que é possível, de começar a empurrar com a barriga. Então, mas assim, com as caixas que eu já tenho, com as caixas que já existem, eu consigo ver... literalmente décadas jogando esse jogo sem cansar. Então, é muita combinação possível de personagem. E Lucas? Bom, eu vou seguir minha nota, né, que tá lá na Ludopédia, que é 9. Não é o estilo de jogo favorito meu, que é esse conflito direto. Ele é tenso demais, eu não gosto dessas coisas. Ele é tenso, por isso que eu gosto tanto.
não me agrada jogos muito tensos, porque eu já tenho a tensão própria da vida, né? De ser pai. Né? Então, assim, eu gosto mais de jogar coisas que vão me deixar assim, mais leve, sabe? Coisa assim, mais tranquila. Mas a tensão dele não é uma tensão ruim, né? Não é aquela coisa que você vai jogar, vai ficar tenso, vai ficar preocupado e vai ficar com dor no pescoço. Não. É uma tensão gostosa, de apreensão, o que o adversário vai fazer e tudo mais. Isso não é ruim, mas também não é uma coisa que eu gosto muito em jogos. Então minha nota é 9 por conta disso. Por conta que eu também não sou muito fã de jogos de batalha. Eu compartilho dessa mesma opinião de Jéssica. Não tem algumas Jéssica, que eu gosto. Mas... Tem alguns que eu gosto, obviamente, né? Mas um Method talvez seja o meu favorito atualmente. Mesmo porque os meus parceiros que jogam comigo adoram, né, esse jogo. Inclusive, eu tinha as caixas, né? As caixas nacionais. Eu tinha a caixa do... Nem cheguei a ter, na verdade, né? Eu comprei a caixa dos Velociraptors. Homem-Aranha, né? E a caixa do Homem-Aranha. Eu vendi todas. O Raptors tu trocou comigo, né? Troquei o Raptors com o Tadeu no World Wonders, que ele ia vender. Eu falei assim, não, de jeito nenhum, não faça isso. Aí troquei com ele e vendi as nacionais pro Matheus, porque eu vou viajar para São Paulo para assistir o show do Slipknot. Rock and roll. E a do Homem-Aranha eu comprei porque o Tadeu não tinha. Aí 3 dias depois chegou pra ele a caixa. A madrinha dele. Eu fiquei puto e vendi, consegui ganhar uns 50 conto nele ainda. Porque você vendeu uma carta que você pagou, né? Sobre a atenção, agora o Lucas falou, semana passada a gente jogou. Quando a gente jogou a última vez? Eu tava com. Foi antes da anterior, antes dessa que eu joguei contigo, foi eu. Eu não lembro quem era. Eu tava Matheus e Lucas Nagem, mais alguém. Pode ter sido com o Éder, não lembro. Mas bem, eu lembro da situação. Eu tava com o personagem ali no meio do mapa. Fui agressivo tentar matar o oponente lá, e aí não matei. E aí eu tava sem. Aí me atacaram, eu fiquei sem nenhuma defesa. E aí o Lucas Nagem me perguntou: que ajuda, Tadeu? Eu, não precisa, eu tô cheio de defesa aqui, pode ficar tranquilo, suando frio. E comprando carta desesperado atrás de uma defesa, e eu vi assim, se eu tentar correr agora, não tem pra onde correr, eles vão me pegar. Eu tenho que ficar fazendo aqui cara feia, pra eles acharem que não adianta me atacar, porque se me atacarem, eles vão ver que eu tô sem defesa e vão me matar. E assim, eu parti umas 2 ou 3 rodadas, assim, só na... E aí, tinha horas assim que eu tentava dizer pro meu colega meio que ficar na minha frente, mas não podia dizer muito claro, né? Então, acho que tu consegue atacar ele melhor daqui e tal. E funcionou, no final a gente ganhou, mas eu passei. Eu tava assim, quase escorrendo fora assim, da cabeça, enquanto eu dizia que tava tudo muito tranquilo, que podiam me atacar, que eu tava cheio de defesa na mão. A mão toda vermelha, só carta de ataque na mão. Eu fiz isso também na partida que nós jogamos, eu tava com o Simba. Teve a hora que você tirou as cartas. Eu sei a hora que foi. Aí o Lucas veio me atacar, eu fui meio de supetão, pus uma carta aqui fingindo que era uma carta de defesa. Aí Tadeu falou pra Lucas: não, eu acho que ele tem uma carta de defesa mesmo. Tadeu tem mesmo. Não tinha porra nenhuma. Aí o Lucas foi e falou assim: então eu vou mover aqui, eu vou sair de perto. Aí ele pegou e deu linha, graças a Deus. Sim, tem horas, momentos engraçados. Tem, porque assim, tem horas assim que se tu tá todo cercado ali, se tu começar a correr, tu não tem mais. Tem situação que não tem mais como tu ir pra uma posição defensiva. Tem que ir no blefe mesmo, tem que, pode. E aí teu coleguinha pergunta: tu precisa de ajuda? Não, tranquilo, né? Ajuda aí. Tô lascado da vida. Muito bem, gente. Esse então foi o nosso quadro sobre Unmatched. E fica aí a nossa recomendação. Pessoal, nosso próximo quadro, então, Metajogo aqui com o nosso especialista Tadeu Kinevitz, vai trazer para nós aí uma
uma aula sobre teorias dominando jogos de tabuleiro. O que você trouxe para nós hoje, Tadeu? Meu caro, eu vou cometer uma coisa perigosíssima. Eu, na presença de um professor de Relações Internacionais, eu vou falar de teoria de jogos. Então, se você ver que eu falei besteira, por favor, educadamente, me comunique. Então, vou começar falando disso, contando uma pequena história. Lá em Porto Alegre, eu joguei muito Porto Rico, né? Um jogo famoso. Provavelmente grande parte das pessoas que estão conhecendo, que estão ouvindo aqui, conhecem. E nesse jogo ele tem a seguinte característica: você ganha pontos principalmente de duas formas: construindo prédios, para o qual você precisa de dinheiro, ou fazendo exportação de insumos para a Espanha. E aí nós temos duas coisas que as plantações vão ser melhor para um ou para outro. O milho, por exemplo, é melhor para exportar, e plantações como café são melhores para vender e fazer prédios. E lá em Porto Alegre, a fazer prédios dominava. Por quê? Porque ele é daqueles jogos que tem a mecânica follow, quando uma pessoa faz uma coisa, as outras pessoas fazem. E em Porto Alegre todo mundo fazia muito a ação de vender, né? A ação de ir pro mercado. Então, naturalmente era vantajoso você ter bastante coisas que vinham de caro. E, inclusive eu tentei algumas vezes em Porto Alegre fazer estratégia mais de fazer exportação. Mas como ninguém estava fazendo muita exportação, só eu tinha que chamar a exportação, eu não tinha tanta oportunidade de fazer. E eu achava que a exportação era inferior à estratégia dos prédios, até chegar em Montes Claros. Em Montes Claros eu fui jogar meu joguinho feijão com arroz, né, fazer prédio, fazer café, e a galera dá-lhe exportar coisa para Espanha. E eu apanhei feio naquele jogo. E esse é um caso de uma coisa que se chama equilíbrio Nash. Equilíbrio Nash é um conceito da teoria de jogos. Então, vamos explicar rapidamente o que ele é e depois vamos ligar novamente com essa ideia do Porto Rico. Teoria de jogos é o estudo científico de como as pessoas tomam decisões. E essas decisões dependem das escolhas das outras pessoas também. Por isso que é tão natural se aplicar em jogos de tabuleiro. Então, no jogo de tabuleiro, né, a gente pode pensar quais são as melhores decisões que eu posso tomar nesse jogo, antecipando o que os outros jogadores vão fazer. E a gente tem estratégias, né? Então, estratégias, por exemplo, né, no Porto Rico era uma estratégia de focar na venda de insumos, ou insumos caros, ou na exportação de insumos baratos. E nós estávamos em dois equilíbrios Nash em Porto Alegre. E aqui, por quê? O equilíbrio Nash é um conjunto de estratégias onde um jogador sozinho modificar a estratégia não é vantajoso para ele. Ele vai se dar pior. Todos os jogadores estão numa estratégia ótima, considerando a estratégia atual dos outros jogadores. E para você mudar isso, mais de um jogador tem que modificar ao mesmo tempo. Talvez tenha sido um pouco abstrato demais. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, agora eu quero fazer uma estratégia para jogar pedra, papel e tesoura. E a minha estratégia vai ser o seguinte: eu vou dizer uma percentual de vezes que eu vou jogar pedra, papel e tesoura. Colegas, qual seria a percentual que você botaria de pedra, papel e tesoura? Não sei. 33 para cada um? Exatamente, a tua intuição está correta. Por quê? Imagina que eu começo agora a botar mais 50% pedra, 25 tesoura e 25 papel. O que vai acontecer? Meus oponentes vão começar a ver que eu estou jogando mais vezes a pedra e vão se adaptar e jogar mais vezes papel. Então, uma estratégia ótima no caso da pedra, papel e tesoura é jogar 1/3 das vezes cada, e um equilíbrio Nash é todos fazendo exatamente a mesma coisa. Essa tipo de análise ela pode trazer algumas coisas bem interessantes. Algum de vocês já ouviu falar do jogo A Few Acres of Snow? Em inglês, esse nome eu nunca ouvi. Tem tradução? Não, ele não, eu acho que não vem. Justamente porque ele é um jogo que tem o que se chama de uma estratégia dominante. Que é o caso, por exemplo, da pedra, papel e tesoura. Estratégia dominante é uma estratégia que ela sempre tende a ser boa, e uma estratégia simples de fazer que sempre tende a ser boa. O Few Acres of Snow foi feito pelo grande Martin Wallace. Ele veio naquela onda de jogos de domínio, né, de deck building.
Só que ele fez um wargame, um deck building. O problema é que algum infeliz se deu conta que existia uma estratégia que tu podia seguir uma receitinha de bolo simples e tu praticamente sempre ganhava. E aí o jogo, essa estratégia o pessoal discutiu muito se era realmente dominante, mas a conclusão depois da comunidade é que de fato era uma estratégia dominante que pegou muito, muito mal pro jogo, né? Porque um jogo que você não pode jogar de forma competitiva fica uma coisa, ainda mais um jogo mais sério, né? Que tende a ser os jogos do Wallace. Eles podem te ajudar também, esse tipo de visão, a montar suas estratégias durante os jogos. Vamos pensar num jogo em que vocês vão botar. Vamos pensar que o Matheus e o Lucas vão botar uma casa numa régua de 100 centímetros, ok? E aí depois nós vamos sortear posições nessa régua onde vão cair cubos. Aí o que vai acontecer? A cubo vai ir para a casa que estiver mais próxima dela. Ficou claro o jogo? Sim. Então, por exemplo, se o Lucas botou a casa dele nos 20 centímetros e o Matheus colocou a casa dele nos 90 centímetros, se cair um cubo nos 70 centímetros, vai ficar na casa do Matheus, ele vai ganhar o ponto porque caiu mais próximo dele aquele cubinho aleatório. A minha pergunta para você é: se o Matheus colocar a casa dele a 30 centímetros, onde é que você botaria a sua casa? 30 centímetros? Isso. Agora você quer... A régua aqui tamanho 100? Vai até 100. Ele colocou em 30 centímetros. E aí você agora quer colocar a sua casa em qualquer lugar da régua, de forma a tentar que mais cubos desses que vão cair aleatoriamente vão cair na sua casa. Eu colocaria 50. 50. Vamos pensar o que acontece nos 50. Até 30 são todos do Matheus, concorda comigo? Sim. Dos 30 aos 40 são do Matheus também. Os 40 tem empate, não vai para ninguém. E aí dos 41 até os 100 vai para você. Você vai ganhar por volta de 60 e Matheus por volta de 40% dos cubinhos, né? Certo. O que acontece se você botar 31 centímetros? Uai, eu vou ganhar 70% das vezes, né? Uhum. Então, esse é o tipo de coisa que aparece também na vida real. Talvez vocês já tenham visto nas praias, ou até comércios, que aparece um comércio e outro cola nele. Isso acontece por causa desse tipo de efeito. De que você... porque imagina, né? Tem uma pessoa que já se instalou e agora você quer pegar que os clientes que estão lá vão vir para o seu negócio. Seu negócio fica mais próximo dele, né? Tipicamente, a melhor coisa para você é botar logo do lado, para o lugar onde tem mais tendência de vir cliente, ele passar na frente da sua loja antes da do seu oponente. Se você botar longe, os caras que vieram talvez da esquina que está no meio podem ir para um ou para outro. Então isso aparece na vida real e aparece em jogos também. Você pode fazer esse tipo de análise em jogo. Agora uma pergunta um pouco mais chata. Se você é o primeiro cara a jogar, onde é que você bota a casa? Sou o primeiro? Isso, agora o Canária vai vir depois e vai jogar depois a casa na régua de 100 centímetros. Onde é que você jogaria? Eu colocaria no 49. Exatamente. Porque aí vocês vão dividir igualmente a régua, né? Então, esse tipo de análise é justamente a maneira de olhar essas coisas. Tanto no design de jogos, que o Matheus está muito envolvido, vai ter muito dessa área, né, de teoria de jogos. Para jogar bem o jogo, muitas vezes você nunca vai conseguir fazer uma análise completa de um jogo de tabuleiro, que ele vai ser muito complexo. Mas pequenos pedaços é uma coisa que você pode fazer na vida real enquanto está jogando. Um exemplo de um jogo é o Príncipe de Florença, Prince of Florence, que é um jogo bem famoso também, e que o pessoal se deu conta que ele tem um leilão. Só que ele tem um leilão que acontece uma coisa meio ruim, que as peças sempre têm mais ou menos o mesmo valor. Os jogos de leilão que são interessantes, o que acontece as coisas para qual você está leiloando modifica muito os valores, né? Os jogos bons que você tem de leilão, por exemplo, aquele Modern Art, né? O quadro pode valer nada ou um monte, e vai depender do jogo, né? O
Power Grid, uma fábrica pode valer muito num jogo e menos no outro. No Príncipe de Florença, o pessoal se deu conta que as coisas têm um valor mais ou menos constante e o pessoal começou a descobrir quais eram mais ou menos os valores ótimos para você apostar para o jogo. E perde muita graça no jogo quando você consegue fazer esse tipo de coisa para ele. Então, isso é aqui uma pequena pincelada dessa área toda, que pode fazer um curso inteiro de universidade sobre isso aqui, sobre teoria de jogos, sua aplicação tanto no projeto quanto na hora de jogar um jogo de tabuleiro. Muito bem. Matheus? Desculpa, gente, eu estava entretido na explicação do Tadeu. Foi uma ótima explicação. E ele mencionou a teoria das relações internacionais. E a teoria dos jogos, ela se aplica a toda interação entre dois ou mais entes racionais, onde os resultados alcançados por um condiciona as ações dos demais. Se você olha para a teoria realista das relações internacionais, que é a principal teoria, a teoria realista define os estados como entes racionais. Então, automaticamente, ela está indicando que os estados são jogadores. E o equilíbrio de Nash, que é como o Tadeu disse, é alcançado a partir do momento em que você tem jogadores racionais buscando uma estratégia óptima. O equivalente dela nas relações internacionais é o equilíbrio de poder, que você identifica no início, né, do advento do Estado-nação. Então, dentro da teoria realista, quando você tem estados agindo de forma racional, você alcança o equilíbrio de poder, e o equilíbrio de poder é o principal fator para a manutenção da paz. Nada mais do que o equilíbrio de Nash, mas no contexto das relações internacionais. E no nosso caso, no nosso contexto, o equilíbrio de Nash é o que é resultado do que a gente conhece como meta, né? O meta do metajogo é a estratégia óptima que cada jogador racional busca para obter os melhores resultados dentro do jogo. E se todos os jogadores buscam esse meta, o que você tem como resultado é o equilíbrio de Nash. E esse foi o metajogo, explicando aí sobre equilíbrio Nash. Você que não sabia sobre isso aí no jogo do Puerto Rico, agora está sabendo. Deixou de ser menos burro, agora é mais inteligente. E vamos seguir o próximo. Isso que pareceu um choque de cultura agora. Achou certo agora, né? Achou um programa certo para você ouvir, que você aprende sobre coisas interessantes e inteligentes e sobre jogos de tabuleiro. E não fica aí escutando essas porcarias que você escuta por aí. Então, agora nós vamos seguir para o Tô no Hype. Vou começar com você, Tadeu, no Tô no Hype. Então, Tô no Hype. Pior que eu não tenho nada que tá vindo que eu tô hypado. Eu vou repetir as coisas que eu já tava antes. Que eu tô no hype de jogar o Age of Steam, que é um jogo que tá aqui em casa, que é fantástico, que eu tô assim muito empolgado de jogar. E eu tô no hype agora. Vamos jogar. Eu vou fazer meu lado político aqui, ó. Vamos jogar. Esse acho que você vai gostar mesmo. Eu acho que é um jogo bem sacado. Assim, acho que não vai ser seu jogo favorito, mas acho que você vai gostar bastante dele. E o outro que eu acho que vai fazer um sucesso enorme no nosso grupo é o Wonderland Wars. Esse eu acho que, assim, Lucas, Matheus, acho que tu vai gostar, mas acho que não vai ser seu jogo favorito também, porque ele é muito interativo, muito dedo no olho. Mas eu dei uma olhada. Ele tem coisa que você gosta, tem aquela pegada do Quacks de push your luck, de você puxar as coisinhas da sua sacola, e se você estoura, você perde os seus personagens ali no mapa. Então ele tem coisas que você vai gostar também. Tem o bag building, né? Você constrói o seu bag dos seus personagens, que depois vão entrar nas batalhas, só que é um jogo mais dedo no olho, que não é tanto do seu gosto, né? Mas eu acho que você vai curtir. Eu dei uma olhada, ele tem essas questões aí que me chamaram a atenção, além de ser muito bonito, né? Um jogo muito bonito.
A capa é lindíssima. O tabuleiro também é muito bonito, com a mesa de chá, né? É a mesa de chá, exatamente. Para quem gosta de Alice no País das Maravilhas, é um jogo que brilha os olhos. Até para as pessoas que talvez não sejam tão fãs de jogos de batalha, né, desse conflito, pela questão do tema, ele vai agradar presença muito. De mesa, né? É aquele jogo que tem presença de mesa, né? A pessoa olha e chama a mesa montada com aquele jogo, chama atenção, né? E se viesse com as miniaturas, então, e tal. Eu prefiro os stand-ins, pessoalmente. Mas as miniaturas estavam lindíssimas. Mas, né? Tá bom que barateia o jogo, né? Eu, como sou chato, eu preferia aquelas artes mais antigas. Eu acho a arte um pouquinho gritante pro meu gosto, mas não vou reclamar. Tô bem empolgado. Acho que vai ser um jogo. Esses dois jogos eu acho que é o meu hype atualmente. São esses dois que já tinha falado em episódios anteriores, então não vou me alongar muito. Bom, o meu tô no hype aqui vai ser um jogo assim que a maioria de vocês vão falar assim, não é possível que você tá falando isso, né? Porque não faz nenhum sentido, mas eu, como sou também fã de jogos de videogame, né? Muito me entristece que geralmente as coisas que vêm do videogame pro tabuleiro geralmente são muito ruins, né? Raramente funciona bem, né? Raramente funciona bem. O The Witcher aí, por exemplo, parece que aqui o jogo no Brasil, bom. Pelo menos. Aqui no Brasil, parece que pelo menos, bom, foi... eu não joguei, eu não sei nada sobre o jogo. O pessoal fala bem. O God of War foi uma tristeza tremenda, né? Horroroso. Eu acho que esses jogos, em grande parte, eles vêm por causa das miniaturas, então é mais coisa para colecionador realmente que para jogador. A impressão que eu tenho, a mesma coisa dos jogos do Dark Souls, não sei o que mais. Parece que tem muita Bloodborne, né? Porque eu acho que assim, parece que o foco é muito em miniatura e coisa para colecionador, mais do que jogo. Assim, a impressão que eu tenho olhando. Esquecem, né? Mas tem um jogo que eu sou muito fã, assim, eu gosto muito de jogar, jogo muito no meu Nintendo Switch, que surgiu aqui recentemente, assim, há alguns anos, aqueles jogos do tipo PUBG, do Fortnite, que é aquele 100 contra 1, esse trem, né? Eles chamam Battle Royale. É isso, Battle Royale. E tem o Battle Royale. Vi num filme japonês, antigão, bem legal. E tem um Battle Royale muito diferentão que eu jogo muito no Nintendo Switch, que é o Battle Royale do Tetris. Você jogando Tetris e atacando os amiguinhos, na medida que você vai limpando as peças, você vai atacando o amiguinho, né? Então são 100 pessoas jogando lá e é rapidinho, tipo 5 minutos acaba. Geralmente você perde muito rápido, o pessoal é bem viciado. E fizeram um jogo de tabuleiro do Tetris, olha só você. Zero interesse. E eu, obviamente, pela minha paixão pelos jogos Tetris, eu gosto de jogos no estilo Tetris, né? Que o pessoal fala que é aqueles de encaixar peças, né? Polinômios, eles chamam. E eu gosto muito desse estilo e lançaram um jogo do Tetris. Obviamente eu fui adquirir. Ele chegou aqui em Montes Claros. E aí, Éder comprou um jogo, eu fiz uma compra de um jogo, o Éder comprou uma expansão do Barrage e chegou junto, chegaram juntos esses jogos. Barrage é bom demais. Muito bom, assim, é um dos jogos que eu tenho vontade de jogar de novo, que é a primeira vez que a gente jogou, a experiência foi meio estranha, porque você passou o carro e eu não entendi, jogos que eu não entendo me incomodam um pouco. Ele não é muito difícil, mas ele é um pouco intuitivo, pelo menos. E era também no início do hobby também, do hobby, assim, no início que a gente tava jogando. Sim, você amadureceu muito no hobby desse então. Sim, você tem muito mais maldade hoje em dia. Então talvez esse se torne um dos meus jogos favoritos, inclusive o Barrage. Acho que nunca vai ser teu favorito, porque ele, de novo, ele é muito dedo no olho. Ele é um jogo assim... Mas assim, tende a melhorar a minha opinião. Eu acho que sim, acho que você vai gostar se você jogar. Podemos jogar de novo quando você quiser, é um dos meus jogos favoritos. Com o Éder, inclusive. O Éder é um cara top de jogar isso. E aí ele foi e comprou a expansão do Barrage, né? E aí eu comprei o Tetris também, chegou. Aí eu falei, Éder,
o seu jogo chegou lá na casa de mãe, eu deixei lá, você passa lá e pega o barragem. E o Tetris chegou hoje. Aí, como Camila tava vindo aqui ver o apartamento, que ela ia ver hoje, eu fui e falei com ela, Camila, passa lá e pega o Tetris pra mim. Éder chegou primeiro, em vez de pegar o barragem, levou o Tetris. Ok, muito bem. E aí, ele foi e mandou uma foto pra mim e falou assim, uai, esse barragem tá estranho. Tá diferente, né? Aí ele falou, se fosse solo, eu ia abrir aqui e ia jogar. Eu fui e falei com ele, se quiser jogar, pode jogar. Ele falou, não, não tem modo solo e eu não vou abrir seu jogo, não. Aí tá lá o Tetris na casa de Éder. Eu vou lá pegar amanhã. E é um dos jogos que eu tô no hype, porque eu e Jéssica gostamos muito do jogo Tetris, de fato. Então, tende a ser uma das opções que a gente vai jogar muito, eu e ela. Entendi. O Tetris, então esse é meu hype. E qual que é seu hype, Matheus Barraque, de volta? Pessoal, eu estou no hype por um jogo que ele não é um jogo novo, mas eu encomendei ele depois do nosso episódio sobre o Turbo e depois o Heat. Depois que eu tive a experiência de jogar o Heat, eu gostei muito, né, do Heat. Mas me disseram que o jogo anterior ao Heat, que é o Flame Rouge, era um jogo melhor, mais gostoso, mais legal. Então eu encomendei o Flame Rouge e tá para chegar. E eu tô no hype para jogar o Flame Rouge, até porque meu filho mais novo, eu já falei para vocês, gosta muito de corrida. E eu olhei o jogo, olhei o tabuleiro, que você, né, ao contrário do Heat, você tem que colocar as peças juntos como um quebra-cabeça. E é uma corrida de bicicletas. E você tem um time de 2, né, corredores. E você faz o draft das cartas para os 2, né? E ele tem uma mecânica muito parecida com o Heat também. Mais no sentido de que se você fica na liderança, você adiciona cartas de exaustão ao seu baralho. Como no Heat, quando você toma um risco, quando você entra numa curva e você não quer desacelerar, né? E você quer fazer a curva sem ter que mudar de marcha, e você se arrisca, né? Você adiciona cartas de hit ao seu baralho. No caso do Flame Rouge, você está incluindo cartas de exaustão conforme você fica na liderança por mais tempo, que é bem temático. E eu acho bem interessante essa dinâmica de adicionar cartas ruins à sua mão, condicionado à sua posição dentro do tabuleiro. Então, a ideia é você manejar a sua posição, ficar em segundo, né? Ficar em terceiro, e você encontrar o momento certo de usar as suas cartas mais... com mais pontos, porque o jogo tem subidas, o jogo tem descidas, né? Aí, por exemplo, na descida você pode descartar cartas, qualquer carta que você usa, mesmo as cartas de exaustão, elas te dão 5 pontos, se eu não me engano, então também é bem temático. Achei bem interessante. Então tô no hype para jogar, tô pesquisando jogos de corrida, porque tô interessado em fazer um jogo de corrida. Eu acho muito difícil agora eu conseguir bater essa dinâmica do Heat e do Flame Rouge com essa dinâmica de cartas, porque é bem interessante, é brilhante, né? Chega a dar raiva do cara que inventou, porque agora eu quero inventar meu próprio jogo de corrida e tô aí penando para fazer algo que seja diferente do Heat e do Flame Rouge, mas é um sistema brilhante. Aí eu tô no hype para jogar Flame Rouge. Ah, tá. Então esse é o Tô no Hype do Matheus. E finalizando, e esse foi mais um episódio do Jogada de Mestre. Falamos aqui sobre um method, falamos sobre muitos jogos, falamos sobre Tô no Hype, o metajogo. E se vocês quiserem nos acompanhar nas nossas redes sociais, siga a gente lá no @jogada de Mestre no Instagram. Estamos também lá na Ludopédia. Curta lá os nossos posts. Se você quiser mandar pra gente aí suas coleções pra gente avaliar no Jogada de Mestre, que vai voltar no próximo episódio,
pode mandar no nosso e-mail, jogadademestre podcast@gmail.com. É isso, um abraço, até o próximo episódio. Falou!